importantes na área de ortopedia. Bom dia, doutor. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. E eu acho que é uma oportunidade muito interessante da gente falar sobre o Maio Amarelo. O Maio Amarelo ele é uma resposta da sociedade sobre os números inaceitáveis que a gente tem de acidentes de trânsito, né? Então, em 2011, a ONU desenvolveu esse programa e, basicamente, para a população em geral, ele é um programa de conscientização sobre o que pode ser feito no trânsito. Desde medidas básicas de você usar o cinto de segurança, não dirigir embriagado, a direção defensiva, até métodos de conscientização das crianças, né? Então, para a gente ensinar desde pequeno como se comportar no trânsito e o que pode ser feito durante alguns acidentes. Então, acho que é um tema bem relevante. É um tema que a gente vê sequelas no consultório direto, né, de traumas de trânsito, a maioria desses traumas, desses acidentes, são traumas e acidentes evitáveis. Então, eu acho que é interessante a gente tocar nesse assunto e tentar destrinchar aí o que pode ser feito nesse momento pela sociedade. Doutor, pela sua experiência, pela sua vivência no número de atendimentos diários acompanhando aqui, boa parte dos seus pacientes também são de traumas de acidentes de trânsito. Claro, a gente tem muitas doenças também, né, que acabam com o tempo aí trazendo a pessoa a necessidade de procurar um ortopedista. Mas a maior parte dessas pessoas, uma boa parcela delas, são referentes às pessoas que eram saudáveis e acabaram sofrendo algum tipo de lesão devido a um acidente de trânsito e tiveram que parar no ortopedista. Certeza. Eu tive a oportunidade de trabalhar no maior hospital de trauma do Paraná, que é o Hospital Trabalhador, e a gente via consequências de acidente de trânsito todo dia dos piores tipos de lesão. Mas mesmo aqui em União da Vitória, mesmo no consultório, agora que a gente ainda não tá tanto na linha de frente, toda semana a gente pega casos de pacientes que passaram por acidente de trânsito. Há um mês atrás eu peguei o caso de uma menina que foi atropelada por um motorista que estava bêbado e fez uma fratura de pelve, quebrou os dentes. Então, uma lesão muito grave, uma menina bonita, nova, jovem, cheia de vida e que traz consequências bem graves para a vida das pessoas. Então, assim, isso faz parte da nossa vida diária. A gente vê isso direto. Então, acho que vale a pena a gente conversar sobre o Maio Amarelo para as pessoas se conscientizarem, para tentar diminuir o número dessas lesões, que são lesões que são evitáveis, né? Pois é, doutor. Eu acompanho aqui diariamente segurança pública, sempre que eu posso estou acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros, equipe do SAMU, e noto que boa parte, a grande maioria dos acidentes que acontecem aqui na nossa realidade, isso não é diferente a nível de Brasil, são do tipo auto-moto, ou seja, carro contra motocicleta. E aí, eu também ando de moto e sei que tem aquela velha frase, né? O para-choque da moto é o condutor. E as lesões de motociclista, acredito elas que possam ser muito mais graves, porque ele está sendo de fato ali, né, recebendo a primeira batida, muitas vezes dependendo da velocidade, podendo causar traumas gravíssimos. Ou até tive ocorrências que fui lá, o condutor, simplesmente fui subir na moto e escorreguei e caí num simples tombo de moto, só da própria altura praticamente, fraturou um braço, fraturou ali uma clavícula, até mesmo uma perna. Para o motociclista em especial, até porque o motociclista ele é o que mais desafia o trânsito, né? É aquela costurada de trânsito, às vezes é a corrida contra o tempo, precisa fazer uma entrega, e muitas vezes ele esquece que, opa, a minha saúde, ela tem que estar em primeiro lugar. Na questão do motociclista, por exemplo, claro, existem vários tipos de traumas que podem acontecer, mas quais são os mais comuns para o motociclista? Olha, o mais comum de todos é a fratura de perna. Esse é o campeão, porque, como você falou, é o para-choque. Então, é onde ele bate e a gente vê muita fratura de tibia e fíbula ali, que é o campeão na motocicleta. Uma outra lesão que a gente vê bastante é a luxação de joelho, né? Porque pelo trauma, você pode romper os ligamentos do joelho. Então, o joelho tem basicamente 4 ligamentos que funcionam como em harmonia, e quando você cai principalmente o motociclista tentando botar o pé para segurar no chão, pode romper os 4 ligamentos do joelho. Uma outra lesão que a gente vê também muito comum, que é a lesão do cruzado posterior, quando cai com o joelho no chão. Então daí a tíbia vem para trás e acaba arrebentando o ligamento cruzado posterior, desculpe. Então, lesões de joelho a gente vê bastante em traumas de moto.
Eu já operei paciente porque foi tentar segurar a moto e escorregou e acabou arrebentando o ligamento. Então, assim, como ortopedista, eu, por exemplo, não ando de moto, né? Mas meu pai, que é ortopedista, ele anda de moto. Então, um tem que ficar na retaguarda e o outro, enquanto o outro anda de moto, né? Mas eu acho que tem que ter prudência, tem que saber os limites, tem que conhecer a moto, mas realmente a motocicleta expõe as pessoas a um risco maior de lesões e a pessoa tem que estar consciente disso. Por exemplo, né, uma lesão tida ali como talvez a mais comum, acabou tendo uma lesão no joelho. Para esse motociclista hoje saudável, né? Não que a gente está querendo colocar medo, mas sim alertar justamente, dizer, ó, se você sofrer um acidente desse tipo, você vai ficar de molho um bom tempo. Qual é a média, o tempo de recuperação de uma lesão, por exemplo, no joelho, dependendo do tipo de lesão, doutor? Olha, se a gente falar sobre lesão ligamentar de joelho, são no mínimo 8 meses hoje, tá? Então, para você conseguir retornar à atividade esportiva, por exemplo, ou você ter uma função o mais próximo possível do normal, 6 a 8 meses, tá? Uma fratura de perna demora aí em torno de 4 meses para consolidar. Então, assim, são lesões que vão, de alguma maneira, afetar a tua vida. De alguma maneira, você vai ter que ter um afastamento da tua atividade normal, vai afetar a tua qualidade de vida, então você tem que ter a consciência disso, né? Então, essas lesões de joelho, de perna, elas vão deixar você de molho por um bom tempo. E mesmo pós-lesão, esse período em que a pessoa acaba ficando afastada do trabalho, no caso do joelho, ele volta a ser como era antes, ou seja, a sua normalidade, vai poder fazer todos os movimentos, ou fica algum tipo de restrição, já porque houve ali, então, uma lesão, muitas vezes gravíssima, e, ou seja, a pessoa pode até voltar a caminhar, mas de repente não mais como antes. Na sua experiência, como que fica a pessoa pós sofrer um acidente de trânsito, por exemplo, né, que a gente está falando aqui, usando esse exemplo, ela vai voltar a ter sua qualidade de vida normalmente, ou sempre pode ficar uma sequela, por mínima que seja? Bom, tudo depende da gravidade da lesão, né? Quanto mais grave a lesão, maior a chance de você ficar com alguma restrição. O que eu te falo hoje é que a gente tem técnicas tão modernas e que consegue fazer uma recuperação mais rápida dos pacientes. E hoje a cirurgia de joelho, pelo menos nos últimos 20 anos, se desenvolveu muito. Então a gente consegue trazer os pacientes muito próximo daquilo que eles eram antes das lesões. Por exemplo, hoje pelo menos uns 90% dos pacientes que fazem uma cirurgia de ligamento cruzado, por exemplo, voltam a fazer atividade esportiva, o que é um número bem grande, bem considerável. Agora, se você tem uma lesão de 2 ou mais ligamentos, esse número já cai para uns 80%, 75%. Então, assim, quanto mais grave for a tua lesão, quanto maior for o teu trauma, e o que a gente quer falar sobre isso? Quanto mais rápido você andar no trânsito, você vai estar correndo esse risco, né? A gente trata muito a lesão esportiva também, muita lesão que são traumas de menor energia. Isso que é importante das pessoas entenderem. A energia do trauma, ou seja, quanto maior for o trauma, a pancada, mais grave vão ser as lesões que você vai ter. Então, quanto mais rápido você andar no trânsito, quanto menos você for um adepto da direção defensiva, maior risco você vai correr. Então, quando você bate um carro a 150 por hora, é diferente de bater a 50 por hora. Então, as lesões são mais graves. Então, a conscientização do Maio Amarelo passa por isso, pelas pessoas entenderem que também uma direção defensiva, ter mais prudência no trânsito, caso ocorra uma lesão, são lesões mais leves. Realmente, né? Eu que acompanho bastante segurança pública, sempre vivencio. As batidas que você vê, onde o carro fica totalmente destruído, vítimas presas nas ferragens. Pode, não querendo apontar já o culpado, mas uma das partes estava numa velocidade muito excessiva, né, para causar. Claro que o carro é lata, né? Mas para deixar o carro totalmente destruído. Muitas vezes, até praticamente o painel do veículo é sinal que ali a energia recebida na batida ela veio de uma velocidade muito grande. Ao contrário de outras situações que sempre que chegou lá no local, estragou só o para-choque, né? Deu uma lesão ali na lanterna, é sinal justamente da baixa velocidade. E ali a pessoa, quando não é o motociclista, acaba ficando intacta. Bom, doutor, também o senhor falou sobre uma questão de um atropelamento, né, envolvendo uma jovem. Na semana passada teve também de uma adolescente aqui no centro de Porto União, que com a batida ela também acabou ficando em cima do carro, né, com a pancada que ela recebeu.
Num tipo de atropelamento, quais são as lesões mais comuns? Até porque acaba pegando a maior parte do corpo da pessoa, né? Não só a região das pernas, mas tanto na hora que ela recebe ali o choque da batida contra um veículo, por exemplo, até a hora da sua queda, ela pode sofrer ali as chamadas fraturas múltiplas, né? No caso de um atropelamento, que lesões são mais comuns? O atropelamento, geralmente a pessoa tenta defender com a pelve ali, então assim, ou é o local que geralmente o carro bate, então as fraturas de pelve, que são fraturas gravíssimas na ortopedia, que são fraturas que podem colocar o risco de vida por causa de sangramento. Mas também a gente pode falar sobre lesões não ortopédicas, o TCE, né, o trauma crânioencefálico, os traumas de tórax, então fraturas múltiplas de costela, como você falou, daí você pode ter uma lesão pulmonar, então isso é o mais importante. O que a gente fala acho que uma orientação legal para a gente dar para as pessoas é o que fazer quando você vê um atropelamento na rua, né? Então, para a gente evitar que tem muitas histórias de acidentes que o carro parou e daí vem outro carro e bate atrás. Então, para a população em geral, eu acho que o ideal é a gente, primeiro, tentar sinalizar o acidente, né? Então, é obrigatório você ter os métodos de sinalização, então sinalizar isso. Não tentar de alguma maneira manipular a vítima, né? Então tentar pegar na vítima, porque lesões graves de coluna cervical pode colocar em risco o paciente, né? Que está ali já se tornou um paciente na hora do acidente, e chamar o SAMU, os bombeiros, o mais rápido possível. Por quê? Porque eles são pessoas treinadas para esse tipo de abordagem. Eles seguem o que a gente chama do ABDCE do trauma, que é um jeito de pensar o atendimento pré-hospitalar. O que é isso? O ABCDE do trauma, ele é uma ordem de lesões que podem acontecer pela gravidade e que podem tirar a vida do paciente. Então, ele primeiro pensa na via aérea, que seria o A, B de breathing, então seria de respiração, C de circulação, da parte neurológica, e a parte ortopédica, o E, é a extremidade. Então, quando um profissional, um bombeiro, ele vai atender essa ocorrência, ele está pensando nisso. O que pode colocar em risco a vida desse paciente antes? Então, para a população em geral, a orientação é sinalize, tente deixar o local com o menos risco possível de ocorrer um outro acidente, não manipule a vítima, não tente virar, não tente pegar na vítima, e chame o mais rápido possível o SAMU ou os bombeiros para que o quanto antes essa pessoa chegue a um atendimento hospitalar. No caso, claro, do Corpo de Bombeiros, o SAMU, que é digamos, a porta de entrada ali da vítima naquele momento, muitas vezes a pessoa ela pode estar, obviamente, consciente, né? Quem chama-se de dor, ela está inconsciente. E ele não tem, né, como no consultório, um raio-x, enfim, um exame de imagem para ver que tipo de lesão é. Eu posso confiar essa pressão no paciente, dizer, tô com dor no braço, tô com dor na perna, e só para aquele fato da dor, ou de repente a dor pode ser só da batida, ou ele já pode ter uma fratura. E muitas vezes você acompanha ali, tem os bombeiros chamam fratura fechada ou fratura exposta. A fratura exposta você acaba, de fato, obviamente, até vendo, até uma cena forte de se ver, né? Mas a fratura fechada, muitas vezes, se o paciente estiver consciente, ele pode relatar dor. Mas se estiver inconsciente, talvez até seja por isso que nunca se deve nem mexer na vítima, por mais que você queira ajudar. A gente sabe que a pessoa quer ajudar, o motociclista quer lá tirar o capacete, ver se ele está bem, mas nem pensar em tocar, né, doutor? Não, o ideal é você não manipular a vítima, tá? Deixar para os profissionais treinados que façam isso. Uma coisa interessante, assim, você falou, né, se o cara chega inconsciente, né, então nesse atendimento pré-hospitalar, o bombeiro, ele vai visualizar a parte externa, né? Então, o que ele vai ver? Se a vítima tem alguma deformidade, por exemplo, o braço está torto, a perna está torta, então ele já vai, na hora de levar essa vítima pro médico, né, para levar para o hospital, ele já vai relatar, ele está com a perna torta, está inconsciente. Quando o paciente chega inconsciente e, assim, faz parte dessa avaliação inicial do trauma, tem radiografias que você não abre mão. Por exemplo, uma radiografia do tórax. Por quê? Porque você tem que ver se ele não tem uma fratura de costela, se o pulmão dele está funcionando tudo bem.
uma radiografia da cervical, porque uma lesão cervical pode colocar em risco o paciente. Todo paciente, não sei se vocês já devem ter visto, chega com aquele colar cervical, quando você coloca na maca. Aquilo é para proteção da cervical, para caso ele tenha uma lesão medular, alguma coisa assim, ou uma fratura cervical que pode colocar em risco o paciente, por isso que usa aquele, imobiliza aquele colar para não deixar uma fratura ficar mais grave e poder deixar o paciente paraplégico. Você tem que fazer uma radiografia de pelve, que é uma radiografia de bacia. Por quê? Porque uma fratura de pelve, que a pelve abre, causa um sangramento que pode levar à morte, entendeu? Então, sempre que você tem tudo tem uma ordem, no pensamento da parte pré-hospitalar e pensamento médico. Então, se você chega inconsciente, como você falou, você vai radiografando de acordo com a tua suspeita. E se o paciente relata dor, porque uma fratura causa muita dor, então você consegue suspeitar isso e consegue fazer a avaliação inicial do paciente. Bom, doutor, claro que a gente sempre fala, né? O uso de segurança é obrigatório, né? Se você não usar cinto de segurança, você leva multa. Só que eu vejo que as pessoas, talvez não generalizando, mas boa parte delas, ela usa não por essa questão de, opa, se eu sofrer um acidente pode me proteger, mas sim porque você não vou levar multa, né? A pessoa, eu vou usar, tá andando sem cinto, vê a viatura da polícia, vê uma blitz, corre para passar o cinto, né? Na questão do cinto de segurança, na questão ortopédica, o que um cinto de segurança pode fazer aí a diferença na hora de uma colisão de um carro? Toda a diferença, né? Então, você pode evitar uma possível ejeção do carro, né? A pessoa ser ejetada, pode ser evitar principalmente os traumas de tórax, né? Os traumas crânioencefálicos. Então, a gente imagina assim, quem é mais velho, nos anos 80 não era obrigado a usar cinto de segurança, né? Por um tempo isso se tornou realidade no começo dos anos 90, que o cinto de segurança começou a ser obrigatório. Então, assim, quantas lesões não foram evitadas por causa do uso do cinto de segurança? Claro, a gente vê, às vezes, o paciente ficar com a marca, né? Fica com uma marca do cinto de segurança, assim, de acordo com a gravidade. Hoje também a gente tem o airbag, né? O airbag, ele dá uma boa segurança nesse sentido também de diminuir as lesões. Então é tudo pensando em a gente diminuir as lesões e aumentar a segurança. Foi para esse lado que a indústria também se desenvolveu, né? Mas não dá para a gente deixar de colocar a importância de você usar o cinto de segurança. Outra coisa, criança tem que estar na cadeirinha. Eu tenho 2 filhos pequenos, tenho um de 4 anos e um de 2 anos, né? Então, 2 cadeirinhas atrás, tem que sempre deixar eles na cadeirinha, pelo risco de acontecer uma lesão nas crianças durante uma batida, né? Então, a gente sabe que é obrigatório até por volta de 7 anos ali você usar algum tipo de cadeirinha, mas é bem importante também isso para a população, porque as crianças também acabam sofrendo lesões bem graves, assim, que também são evitáveis, né? Excelente. Bom, falando em cinto de segurança, né, o doutor já falou que geralmente a batida, a pessoa fica com uma dorzinha ali, ou até a marca do cinto de segurança, e eu já ouvi falar, mas o cinto de segurança, dependendo do tipo da lesão, ele pode ser até pior, porque pode ocasionar o chamado efeito chicote, aquele movimento brusco que o pescoço acaba ocasionando. Esse efeito chicote, ele dá-se por causa do cinto de segurança ou é por causa da batida naquele instante que a pessoa acaba fazendo esse movimento brusco? O efeito chicote é por causa da batida, não é por causa do cinto de segurança. Teve um acidente clássico, eu não sei se vocês vão lembrar, que é daquele jogador do Denner, que era da Portuguesa. Ele morreu porque ele foi enforcado pelo cinto de segurança, mas ele estava deitado. Então, assim, ele deitou o banco, isso é uma coisa que não pode se fazer, e daí quando ele teve a batida, o cinto de segurança ainda estava passado, ele acabou sendo ejetado e o cinto de segurança fez um trauma na cervical dele. Então é outra coisa. Se você está de companheiro de alguém e você tá com sono, você vai ter que dormir com a cadeira na posição normal, porque daí é mais seguro para você também. Então a gente tem vários exemplos aí, né, de acidentes de trânsito e, assim, não dá para a gente deixar despercebido também. Eu acho que vale a gente falar, por exemplo, do acidente do Ayrton Senna, que não tinha
nenhum arranhão do pescoço para baixo, mas que por o pneu ter voltado na cabeça dele, ele teve um trauma crânioencefálico e acabou falecendo, né? Então, assim, é um trauma, claro, num esporte, ele sabia o risco que ele estava correndo, mas que não tinha outras fraturas e teve uma lesão única no cérebro e acabou perdendo a vida de um cara que era genial, talvez o maior ídolo que a gente, pelo menos a minha geração, viu, né? Então, a gente vê exemplos disso no dia a dia. É só a gente conseguir pensar que a gente vê alguém que acabou falecendo no acidente de trânsito e os exemplos e como muitas vezes isso poderia ter sido evitado, né? Realmente, muitas vezes, e a grande maioria dos acidentes podem ser evitados, né? Sempre vai ter ali alguém que extrapolou os limites, seja de velocidade, de não respeito a alguma sinalização de trânsito, né? Falhas mecânicas podem acontecer, né? Mas do mesmo jeito não deixa de ser um erro humano, ou seja, alguém deixou aquilo acontecer. A gente tem aqui duas serras perigosíssimas, na 153, a Serra do Leão e a Serra do Honorado. Então, muitos caminhões ali acabam tombando e a maior parte faltou os freios. Mas faltou os freios por quê? Falta manutenção? Ou o condutor desapercebido acabou descendo a serra, de fato, com o pezão no freio, e aí, obviamente, acaba superaquecendo ali, quando precisou do freio ali numa curva mais fechada, acabou tendo, enfim, esse acidente. Então, mesmo assim, ela partiu de uma falha humana em algum momento. Claro que no momento do acidente a gente não vai ficar culpando, pô, você fez isso, você fez aquilo, até porque a questão emocional acaba tomando conta e aí fica complicado. E até falando essa questão emocional, num paciente que a gente chega num acidente de trânsito, seja atropelamento, seja de moto, e ele esteja com seu emocional abalado, e a gente possa, até mesmo, não entendendo o assunto, opa, mas o cara deve estar com uma lesão na perna, vê com a perna um pouco torta, ou o braço, assim, como mesmo antes da chegada da guarnição do bombeiro, do SAMU, aqueles minutos que antecedem ali aquela chegada, né, quem vê a cena, presencia a cena, como que eu posso estar acomodando aquela pessoa, sem deixar que ela se mexa, enfim, fazer muitos movimentos, para justamente não piorar o seu quadro ortopédico? Eu acho que você tem que tentar dar um apoio psicológico, como você falou aí, para a pessoa, sabe? A gente sempre pede que não manipule ao máximo a vítima, né, para evitar que tenha uma gravidade maior de lesões, assim. Mas quem tem um pouco de experiência, a gente já sabe mais ou menos o que acontece de olhar, assim, a gente já tem uma boa noção, né? Eu me lembro em Curitiba, quando eu morava lá, eu presenciei um acidente uma vez junto com o pessoal do bombeiro, a gente virou a vítima e eu que falei com o pessoal da regulação, eu falei, ó, eu acho que tem uma fratura de clavícula aqui, era um motoqueiro, né? Então, que nem você falou, é uma lesão muito comum, né? Porque a hora que o motoqueiro cai, ele já cai geralmente com o ombro, então isso faz com que o ombro fique direto ali na região, então as fraturas de clavícula a gente vê também muito, né, nos ciclistas, né, luxação de clavícula, que a gente chama da luxação acromioclavicular e fratura de clavícula é muito comum e o ciclismo é muito desenvolvido aqui na nossa região, o pessoal gosta, né, principalmente por causa da natureza bonita que a gente tem em volta. E então daí eu acabei falando e a gente estabilizou a cervical e tudo mais. Então assim, para a pessoa leiga, eu acho que muitas vezes o acidente, você vê uma vítima no chão é algo bem impactante, tem que tentar acalmar a pessoa e pedir socorro. É isso que você tem que fazer, tá? Não precisa fazer mais nada. Se a pessoa está inconsciente, tenta só virar ela de barriga para cima, porque daí ela vai ser mais fácil dela respirar. Mas não tenta manipular a perna, não tenta pensar que vai botar alguma coisa no lugar, porque você não vai botar e pode agravar uma lesão. Dos tipos de lesões, né, as são bem visíveis, né, são as fraturas expostas, né? Geralmente a perna, como diz, a região femoral ali, isso é mais comum, né? Eu digo infelizmente porque como o doutor falou, você vê um trauma, um acidente de trânsito, é triste, né? Chega a doer em você, mesmo não sendo você a vítima. Já tive essa ingrata, né, visão já, não só de uma, foram umas 4, 5 já que eu vi de fratura exposta. De uma vítima de fratura exposta, tem uma recuperação, acredito eu que seja bem maior. Como faz para a pessoa recuperar, enfim, para que esse osso volte a ter, enfim, a sua originalidade, digamos assim, doutor? Então,
Fratura exposta, o que é uma fratura exposta, tá? É uma fratura que tem a comunicação com a parte de fora do corpo. Basicamente, é uma fratura que quando quebra, você vê sangramento, tá? Então, essa fratura exposta, ela pode ser desde de um ferimento puntiforme, uma exposição pequena, até exposições maiores, aquela coisa mais gráfica que a gente já viu. Quando você tem exposição, a abordagem ela é diferente, por quê? Porque você tem uma comunicação de fora do corpo para dentro, isso pode trazer bactéria. Então, a fratura exposta é uma fratura que tem maior risco de infecção. Então, a abordagem da fratura exposta, ela tem que ser, quando você vai fazer como médico, né? A gente tem que abrir aquela fratura, lavar para tentar tirar as bactérias dali e estabilizar, né? E também usar os antibióticos no pós-operatório. Então, assim, como médico, a gente pensa a fratura dessa maneira. Se é possível você estabilizar aquela fratura no primeiro momento, você faz a cirurgia definitiva, certo? Ou você faz aqueles fixadores externos. Você deve ter visto já aquela gaiola que põe na perna. Então, você põe o fixador externo, deixa a ferida cicatrizar. Você tem que ter uma segurança que aquilo não tem infecção. Daí depois você faz o tratamento definitivo num segundo tempo. Então, qual que é a diferença da fratura exposta? É geralmente isso que tem essa exposição, esse risco de infecção. Geralmente são fraturas com trauma de energia maior, então são fraturas mais graves. E a gente tem que ver qual que vai ser a consequência disso no futuro. Se a tua infecção for por osso, o osso é uma estrutura que não tem sangue, certo? Então, aumenta o risco de você pegar uma infecção no osso, a chamada osteomielite, que é mais difícil de tratar. Então, por isso que isso é uma emergência. A gente quer evitar que a pessoa tenha uma consequência do trauma, que é ter, por exemplo, uma osteomielite de perna, de fêmur, que são lesões extremamente difíceis de tratar, porque daí só a cirurgia de novo que resolve. Por quê? Porque se você dá um antibiótico, ele não chega no osso. Entendeu? Porque não tem vaso de sangue lá que chega no local da bactéria. Então, assim, por isso que fratura exposta a gente tem que tratar de uma maneira mais agressiva. É uma emergência. Tem fratura exposta, tem que operar na hora. Você não espera para 2, 3 dias para operar. Você tem que operar na hora. Até 6 horas o paciente tem que estar estabilizado, lavado, colocou antibiótico. Então, isso que é importante. Então, se você está num acidente e você vê sangue ali na hora, a possibilidade de ter tido uma fratura exposta é bem grande. De volta já, em definitivo, com a segunda parte do Jornal da Manhã, especial desse sábado. Estamos falando sobre a campanha do Maio Amarelo, o mês que chama justamente a conscientização da prevenção dos acidentes de trânsito. E a gente está falando aqui sobre o que um acidente de trânsito pode ocasionar com você, especificamente com o seu corpo, as lesões graves ortopédicas que você pode ter. E através disso, poder chamar a tua atenção, dizer, opa, a partir de hoje, não ando mais louco não, né? Vou cuidar de mim, porque se eu ficar parado, não tem quem coloque aí o feijão e arroz na minha mesa. Você tem que ter essa consciência, né? E não só simplesmente, para mim não levar multa. Tem que sair dessa questão de só porque doer no bolso. Muito mais dolorido é doer em você do que no bolso. Então, e sem falar, obviamente, vai ter os gastos financeiros também, se você ficar aí em processo de recuperação. E a gente está conversando aqui com o Dr. Lucas D'Amico, médico ortopedista, especialista no assunto. E a gente falava aqui rapidamente, fora do ar, né, doutor? Sobre os casos que a pessoa sofreu um acidente de trânsito, uma queda de bicicleta, um acidente de moto, uma colisão, né, entre dois carros. A pessoa ali, tô bem, não tive nenhuma lesão, né, tô bem. Muitas vezes não quer nem que chame o bombeiro. Mas ela vai para casa, passaram-se algumas horas ou até alguns dias, ela começa a sentir alguma dor aqui, alguma dor ali, um inchaço, né? Isso pode ser altamente perigoso, né? Com certeza. Então, pelo menos eu como médico, sim, a minha orientação é sempre procure atendimento médico, né? Então, dentro da rede de atendimento, se você tem convênio ou se você usa o SUS, não importa, você tem que procurar atendimento médico. A gente vê muita lesão que aconteceu no final de semana, lesão de trânsito, bateu o carro, está com dor na costela, vai ver só depois que a dor não passa. Então essas avaliações têm que ser feitas na hora.
Ah, eu tô com dor na barriga, mas é uma dor, não é uma dor tão forte, tem que ser visto na hora. Tem algumas lesões que desenvolvem ao longo do tempo. Então, se ficar uma mensagem para a população, para aqueles que são vítimas de acidente, procure atendimento médico. É melhor você ter certeza, você fazer alguns exames para ver a real condição da tua saúde depois desse acidente do que ficar esperando isso passar sozinho em casa. Então, esse é um conselho bem importante que a gente tem que passar para a população. Doutor, no bloco anterior falávamos sobre algumas situações ali, principalmente na região da clavícula ali, o senhor falou fratura ou luxação, né? E eu sempre que estou acompanhando aí, eu vejo o bombeiro falando ali, a pessoa está com uma suspeita de luxação no ombro, luxação no pé. O que é uma luxação? O que diferencia a luxação de uma fratura, né? Então, isso é legal da gente falar, porque existe um termo que a população fala que não, foi só uma luxação. Veja, luxação pode ser muitas vezes muito mais grave que uma fratura. Então, assim, a luxação é a perda da congruidade articular. É quando uma articulação sai do lugar, certo? Então, assim, a gente vê muito isso no ombro, por exemplo. Quem desloca o ombro fica fora do lugar, o braço fica travado. Na clavícula acontece porque acontece um trauma direto no chão e daí a clavícula, ao invés de ficar alinhada com o osso do acrômio, ela sobe. Então isso é uma luxação, é quando a articulação perde a congruidade, ela perde, a congruência seria o alinhamento perfeito dela, certo? Agora, sim, por exemplo, essa semana a gente operou uma menina com luxação de patela, então ela tirava a patela do lugar, certo? Então é uma lesão mais grave. Se você tem uma luxação de joelho, por exemplo, é uma das lesões mais graves que existe. Por quê? Porque a luxação de joelho coloca em risco a artéria. Então você pode chegar até a perder a perna, pode ter lesão de nervo junto. Então uma luxação de joelho é uma lesão extremamente grave, mas é uma lesão que ocorre num trauma de alta energia. Luxação de tornozelo, fratura luxação de tornozelo, é uma lesão extremamente grave, porque envolve não só a parte do osso, mas junto os ligamentos. Então, assim, isso é uma coisa legal da gente falar para a população. Luxação não é algo menos grave que fratura necessariamente. A luxação, ela pode ser algo muito mais grave e trazer consequências muito, muito piores para o paciente. Luxação de quadril. Então, assim, por exemplo, uma fratura luxação cervical quer dizer que a vértebra saiu do lugar e isso coloca em risco a vida do paciente, tem risco de ficar paraplégico. Então, assim, luxação, ele é um termo usado para algo que pode ser algo de mais gravidade. Então, isso que eu quero deixar o recado para a população. Não quer dizer que luxação é algo menos grave. E a fratura tem vários graus de fraturas, tem as fraturas que não desvia, então o osso não fica fora do lugar, geralmente são fraturas menos graves, ou fraturas cominutas, que a gente chama, cominutivas, que tem vários fragmentos, então são fraturas mais graves. Então, assim, isso é bom de entender que não foi só uma luxação. Esse é um termo que a gente vê bastante e a luxação pode ser algo bem mais grave para o paciente. E um paciente que sofreu uma luxação, o tratamento nem sempre vai precisar de cirurgia, né? Como é que é feito esse tratamento, essa recuperação? Né? Então, por exemplo, uma luxação na clavícula depende do grau da luxação. Então, se a clavícula está muito desviada, daí você tem que botar ela no lugar e reconstruir os ligamentos. Se ela está pouco desviada, é tolerável. O paciente consegue tolerar, viver o dia a dia, levantar o braço, então daí você não precisa tratar necessariamente com cirurgia, você põe uma tipóia só e depois que a dor melhorou, fazendo fisioterapia, o paciente consegue recuperar. Se você tem uma luxação de ombro, que é o encaixe do húmero, que é o osso aqui do braço, com a escápula, que é o osso da paleta, e ele sai do lugar, tem paciente que fica luxando o tempo inteiro. Não sei se você já teve contato com alguém, então fica o ombro escapando. Quando escapa muitas vezes, isso se torna algo cirúrgico. Então, porque você tem que fazer uma cirurgia para estabilizar o ombro. Então, assim, luxação é um termo bem geral que tem diferentes tratamentos de acordo com a articulação que a gente está conversando. Mas eu acho que assim, a luxação de ombro ela é mais comum, porque a gente vê não só em trauma de acidente automobilístico, como em muitos traumas esportivos, né? Então a gente vê isso, a gente já operou goleiro que saía do gol para pegar a bola e acabou luxando o ombro. Então essas coisas acabam acontecendo, né?
Realmente. Então, para você ter qualquer tipo de contato físico, pode causar aí um dano na questão da sua saúde. Ô, doutor, outra situação gravíssima aqui em acidentes que eu estou citando aqui, o que eu já vivenciei, o que eu já presenciei, que o bombeiro chega lá e diga, ó, avisa o hospital porque a vítima está politraumatizada. O que significa esse termo politraumatismo, uma vítima politraumatizada? Então, o politraumatismo quer dizer que ele tem várias lesões, né? Vários traumas. Geralmente, no politraumatismo, você tem mais de uma fratura, ou você tem um paciente que tem um trauma crânioencefálico, né? Então, o trauma crânioencefálico é aquela pancada na cabeça, que o cérebro para de funcionar, tem o funcionamento normal dele. Então, como que a gente vê isso? A pessoa não está consciente, ela não consegue responder, ela não consegue mexer os membros, isso numa escala que a gente vê isso, né? Então ele tem múltiplas fraturas, ele tem sinal de lesão na barriga, sinal de lesão no tórax. Então o politraumatismo também, naquela conversa que a gente já teve, é um trauma de maior energia, um trauma mais grave, uma pancada maior. A gente fala muito sobre a energia do trauma, porque a energia do trauma, ela que traz a consequência da energia das lesões que você vai ter, da dimensão das lesões que você vai ter. E um politraumatizado, ele tem maior risco de vida. Então, assim, todo o atendimento feito na área pré-hospitalar, ele é baseado em salvar a vida do paciente, independente da lesão que ele tenha, certo? Então, por isso que você segue como se fosse uma receita de bolo. Você trata todo mundo igual, para que você consiga salvar a vida da pessoa ali no local e chegar no hospital, porque no hospital você tem recurso para conseguir fazer com que a vida dessa pessoa perdure. Então, toda essa área do trauma, de acidentes, é baseada nisso. As pessoas são tratadas da mesma maneira, certo? Por quê? Porque você quer preservar a vida da pessoa. Então, o politraumatizado, ele tem maior risco de vida, né? Então, por isso que quando ele avisa, ó, tem um politrauma aqui, então o médico que vai receber, ele já sabe que é um caso mais grave. Ele já sabe que já tem mais de um sistema envolvido, seja a parte neurológica, seja a parte respiratória, seja a parte circulatória, ou seja a parte ortopédica, né? Então, assim, isso que é importante das pessoas entenderem. E nesse caso, assim, claro, que é uma questão mais médica, mais clínica, o que se trata primeiro? Se a vítima chegar lá com várias fraturas, ou seja, qual que é o primordial na escala de sobrevivência? O que se trata primeiro? Então, várias fraturas você vai tratar aquela que bota em risco a vida dele, certo? Então, na ortopedia especificamente, a fratura que a gente trata primeiro é a fratura de pelve, tá? Que é a fratura da bacia, que quando a bacia abre e causa um sangramento nos vasos na região posterior, na região retroperitoneal. Então, essa é a fratura que tem a preferência. Depois, a gente vai para as fraturas dos ossos longos. Por exemplo, fratura de fêmur, o paciente pode sangrar 1 litro numa fratura de fêmur. Então, tem que estabilizar uma fratura de fêmur, certo? Fratura de perna, depois na sequência. Depois, as fraturas do membro superior. As fraturas de coluna, elas têm que ser estabilizadas. Por quê? Porque você bota em risco o paciente no sentido neurológico. Assim, todo mundo tem uma história de eu ouvir alguém que teve um acidente e ficou paraplégico. Por quê? Porque teve provavelmente uma fratura de coluna e isso levou a uma lesão medular, né? Uma paraplegia, parou de funcionar os nervos da perna ali. Então a gente tem exemplos disso na vida diária. Então, assim, como você aborda isso é pela gravidade das lesões e as consequências que isso pode trazer. Por exemplo, se você quebrar os 2 fêmures, tá? Você tem 20% de risco de morrer. Então é uma lesão extremamente grave. Por quê? Porque você envolve novamente a energia do trauma e também a consequência do que isso pode trazer circulatoriamente. Então, se você perder muito sangue, o teu corpo tem que tentar compensar isso. E muitas vezes pode entrar num choque, em alguma situação mais grave. Então, o ortopedista ele aborda a lesão dessa maneira. O que é mais grave? O que tem a preferência? Então, a gente já sabe o que pode ter a preferência, o que pode sangrar mais, o que pode trazer mais risco à vida do paciente. Eu acho que a tua pergunta é bem interessante nesse sentido. Uma fratura de dedinho, ela não tem que ser tratada primeiro que uma fratura de fêmur. Então, a gente deixa o dedinho para depois. O punho vai ficar para depois. Primeiro você vai tratar o fêmur, a tíbia. Primeiro você vai botar em preferência
aquilo que vai salvar a vida do paciente. É sempre isso. A gente vai tentar tratar, nesse tratamento do trauma, a gente sempre vai tratar aquilo que vai salvar a vida do paciente. Esse é o mais importante. Excelente, né? Como é bom conversar com quem entende do assunto, né? Ó, a gente tá falando em acidentes, falando em prevenção. Ó, nesse exato momento, o Corpo de Bombeiros de Porto União sendo acionado para um acidente de trânsito, Avenida Santa Rosa, não sei exatamente qual o ponto da avenida, uma saída de pista. A gente falando aqui, alertando sobre as questões desse trânsito. Nesse exato momento, o Corpo de Bombeiros está a caminho dessa ocorrência, né? Então, você que está saindo da sua casa, passando pela Avenida Santa Rosa, redobre sua atenção, porque tem acidente nesse exato momento, uma saída de pista. Não temos detalhes, né? Porque a ocorrência ela acabou de ser gerada aqui para o sistema do Corpo de Bombeiros, né? A gente falando aqui sobre prevenção de acidentes, infelizmente temos que noticiar. Para você ver como são tão comuns os acidentes de trânsito, né? Doutor, como ortopedista, o que você falaria então para os nossos motoristas, seja condutor de moto, de carro, caminhão, até mesmo pedestre, que na sua avaliação, se chegar a sofrer um acidente, isso aqui pode ser mesmo prejudicial, seria ande mais devagar? Quais seriam essas orientações como ortopedista para a pessoa inserida no trânsito? Bom, eu acho que a gente se torna às vezes repetitivo, assim, mas eu acho que é interessante a gente falar. Número 1, respeite as leis de trânsito, né? Então, as leis de trânsito estão aí para organizar o trânsito e para que se torne mais seguro possível. Número 2, use o cinto de segurança. A gente ainda tem pessoas que têm o hábito de não usar cinto de segurança, então o uso do cinto de segurança é extremamente importante e salva vidas. Respeite principalmente a velocidade do trânsito, né? Então, sempre lembre que as lesões mais graves, as fraturas mais graves vão acontecer quando você tem uma velocidade maior envolvida, e isso pode fazer lesões múltiplas, como a gente falou do politrauma. Então, essa questão da velocidade é bem importante. Outra dica, né, se você vê um acidente, chame uma ajuda, alguém especializado para ver, que saiba mexer com a vítima ali da maneira mais qualificada possível para poder salvar a vida daquela vítima. Então, essas são medidas. Bebida e direção não combina, né? A gente não vai. Acho que a gente tem que salientar isso. Bebida alcoólica, o paciente, o condutor acaba ficando alterado, os reflexos não são os mesmos, você fica tem uma alteração na condução. Então, assim, bebida e direção não combina. Quantas vidas foram perdidas porque o condutor estava alcoolizado? Então, são coisas do dia a dia que a gente fala, mas que são coisas muito comuns, mas que são extremamente importantes. Se todo mundo fizer isso, a gente vai conseguir diminuir esses números que você citou aí, que são números extremamente alarmantes, né? Então, o trauma é algo que tira realmente a vida das pessoas. Realmente. Então, que a gente traga isso, assim, de tudo uma questão de conscientização, que você posso dizer, se autocuide. Por quê? Muitas vezes você, como eu falei, o exemplo do motociclista, eu sei que eu tô andando de moto, às vezes você achava que está atrasado, quero chegar antes, sai costurando o trânsito, eu sei bem como é, mas que você pare nesse exato momento e pensa, e se eu bater agora? E se alguém me bater? Né? Como que fica? Eu tenho que voltar para minha família, sou eu quem leva o pão. Esse tipo de conscientização que você tenha, por você mesmo, tá? Se os outros, muitas vezes, enfim, se você vê alguém lá passando por você em alta velocidade, uma coisa, deixa que vá, não vai querer seguir atrás, não vai querer fazer, enfim, igual, tá? Então, que você tenha uma conscientização sobre isso. Olha só que a gente falou aqui, a gente falou por mais de 50 minutos sobre esse tipo de traumas, que a pessoa pode ficar, enfim, muitos meses fora do seu mercado de trabalho. E olha o prejuízo que isso vai trazer para você, para sua família, né? Sem falar na dor, acima de tudo, né? Que você vai estar sentindo. Então, que essa campanha de Maio Amarelo, a gente vai ficar falando o mês inteiro aqui, né, durante as edições do Jornal da Manhã. Vamos falar o mês inteiro, mas que sirva como uma lição para você e que sirva principalmente essa questão de reflexão. Se eu sofrer um acidente, posso ter qualquer um desses traumas que o Dr. Lucas aqui falou, e se for um trauma grave, você pode perder a vida. Então, que fique essa conscientização. Doutor, aproveitar aqui que o senhor está aqui, o senhor falou que também atende muitos casos de esportistas, né? Seja o profissional, ou seja o amador, seja o Thiago, seja o Juliano lá que no final de semana, vamos jogar uma bolinha?
Vamos lá jogar uma bolinha. O cara sem preparo nenhum, semana inteira sentada, e chega lá e começa a correr atrás da bola. Aí estão os principais motivos, talvez as pessoas sofreram algum tipo de trauma, ou seja, a pessoa que quase não pratica esporte, chega lá, vai correndo direto, sem fazer aí um aquecimento e nada. Fala um pouquinho para nós sobre esses traumas no mundo do esporte que são tão comuns, falo eu como já um traumatizado por isso. Bom, legal. É assim, ó, lesão esportiva, então que nem você falou, se você não está preparado, se você não tem uma boa musculatura, isso pode aumentar o risco de você ter lesões. Então, para você ter uma ideia, há uns 15 anos atrás, 10 anos atrás, a FIFA desenvolveu um programa a quantidade de lesões de ligamento cruzado anterior que tinha no futebol era considerado muito grande. E uma lesão de ligamento cruzado, as pessoas em casa devem ver, o jogador torce o joelho no campo, a gente acompanha futebol, e fica 6, 8 meses fora do jogo. Então, são jogadores que quem acompanha futebol vê direto isso acontecer. E a FIFA falou assim, ó, isso aqui é inaceitável, nós temos que fazer um programa para tentar diminuir o risco dessas lesões. E tem um tipo de fortalecimento e de aquecimento específico. Nós estamos falando sobre jogador de futebol, não estamos falando sobre o jogador de final de semana. Então, imagina, só no jogador de futebol tem que fazer um treinamento específico para diminuir o risco de lesão. Num amador é a mesma coisa. Agora, no futebol, por que acontece tanta lesão no joelho, tá? O ligamento cruzado anterior, ele lesa a hora que você trava o pé no chão e você gira em cima do corpo. Então, esse é um movimento que acontece muito no futebol, porque você tem o drible, você tem a mudança de direção rápida. Então, tem lesões que são muito ligadas ao esporte que você pratica. A lesão do ligamento cruzado acontece muito no vôlei, no basquete, porque tem o salto e a aterrissagem. Então, assim, também você não vai conseguir zerar o número de lesões. Por quê? Porque tem lesões que são inerentes daquele esporte. Então, eu trato muita lesão de joelho. Eu tenho muito, por exemplo, agora tem a febre do beach tênis. E a gente vê muita lesão em atletas, principalmente mulheres, no beach tênis. Começa a jogar, está empolgada, acha legal, tem a turma, mas que no final das contas você talvez não tenha uma preparação para conseguir fazer aquele movimento, ou você acaba tendo alguma restrição muscular, alguma coisa que acaba causando lesão. Então, assim, já operei lesão de ligamento cruzado, lesão de menisco, que aconteceu por causa do beach tênis. Lesão mais grave de cartilagem por causa do beach tênis. Então, assim, se você vai fazer um esporte, se você quer... o mais importante é você fazer um trabalho de fortalecimento muscular com um profissional. Então, sabe, tenta um educador físico, um personal trainer, para conseguir treinar você, para você conseguir melhorar naquela área, para ir desenvolvendo e que você conseguir melhorar no esporte. Tá? Mas, assim, a gente vê isso, quanto maior o nível do esporte, os atletas, eles convivem com lesão, porque você está lidando com aquele limite que o teu corpo, você tenta levar o teu corpo ao limite máximo. Mas, assim, se alguém tiver qualquer dúvida de lesão esportiva, qualquer tipo de lesão, pode me procurar no consultório, a gente esclarece, faz os exames, faz a parte semiológica, exame físico e vamos fazer a melhor avaliação possível desses pacientes. Doutor, e qual a importância de fazer o aquecimento, né? Seja ali 10, 15 minutinhos, e para qualquer atividade, né? A gente estou aqui, jogar vôlei, de repente, até uma corridinha, vou fazer uma pequena corrida, assim, por questão de saúde. Qual a importância de fazer um aquecimento antes disso? Bom, o aquecimento, ele é bem importante no sentido da gente evitar lesões musculares, lesões mais graves, né? Então, o que é importante? A gente aquecer antes e alongar depois. Esse é o mais importante que a gente vê. E isso faz parte de preparar a fibra muscular. Então, por exemplo, no futebol, a lesão mais comum é a lesão muscular, né? Que a gente vê o jogador correndo e botar a mão na coxa. Porque no futebol em si tem muito tiro, né? Você dá muita corrida rápida e para. Então, isso acaba colocando a fibra muscular em estresse. Então, o aquecimento ele é importante no sentido da gente diminuir a chance de lesão. Mas também, depois de fazer a tua atividade esportiva, você tem que fazer alongamento. Esse que é o mais importante, para você deixar a fibra mais relaxada, para se preparar novamente para um novo esporte, né? Interessante. Bom,
E tem casos que a gente sempre acompanha, né, da pessoa, a gente no futebol. O cara vive bichado, né? O cara, pô, cara, voltou agora. Vamos citar um exemplo clássico aqui. Neymar. Neymar é um jogador de futebol, o cara ágil, corre. Só que, né, os problemas que ele tá lesionado agora, tá em processo final de recuperação para voltar lá pro seu time lá. Né? Mas o jogador que sofre problemas consequentes. Isso pode ser uma questão da fisiologia da própria pessoa ou é porque, de fato, ela é muito caçada em campo, muita bordada, muita pancada? Tem pessoa que, de fato, ela tem um histórico já que, poxa, ou seja, melhorou uma lesão, vai lá e se machuca de novo. Por que acontece tantas lesões consecutivas assim? O caso do Neymar, o que eu acho, assim, claro, eu não tive a oportunidade de avaliar ele de maneira ortopédica, vendo como fã de futebol e quem vê ele. Primeiro, ele teve antes da Copa de 2018, ele teve uma fratura no pé. Uma fratura do quinto metatarso, que é em consequência de você torcer o pé e puxar o tendão. É uma fratura bem comum. E vale a pena lembrar que é uma fratura que às vezes passa despercebida. Então, se você torceu o tornozelo e a dor não está no tornozelo, está no pé, tem que fazer uma radiografia para ver isso, tá? Então, essa lesão de entorse do Neymar, e ele tinha uma instabilidade de tornozelo, ou seja, ele rompeu os ligamentos do tornozelo e o tornozelo dele acabou ficando frouxo, essa foi por causa de pancada, assim. Eu acho que ele procura, o Neymar tem um estilo de jogo que procura muito o embate, driblar de novo o jogador, voltar. Então, essas lesões dele de tornozelo e do pé, em especial, eu acho que era muito por causa de trauma, de pancada mesmo, tá? O Neymar teve uma lesão ano passado, que foi uma lesão do ligamento cruzado anterior e uma lesão do menisco medial, certo? Então ele lesou o ligamento, que é a fita que estabiliza o joelho. Então o ligamento é aquilo que vem de um osso para outro osso e deixa o joelho estável. Se você não tem ligamento, o que acontece? O teu joelho fica frouxo, então ele fica falseando. É isso que os pacientes falam, você tem instabilidade. O menisco que ele lesou, ele é o amortecedor do joelho. Então ele fez um rasgo na parte posterior do menisco que teve que ser costurado. Então, essa lesão que ele teve no jogo contra o Uruguai foi uma lesão pelo movimento que ele fez. Aquilo que a gente conversou antes. Ele travou o pé no chão e girou em cima do corpo. Tanto é que foi uma lesão que não teve pancada. Ele lesou sozinho. Então, essa última lesão dele foi em consequência do movimento que ele fez. Mas as outras de tornozelo, eu acredito que tinha muito a ver com o estilo de jogo dele. De querer segurar muito a bola, de querer driblar todo mundo e de não passar rápido. E isso faz com que você aumente a chance de você ter um trauma, né? E o Neymar agora tá para terminar a fase de recuperação dele do retorno do ligamento cruzado anterior. Então, assim, eu acredito que ele vai conseguir voltar. A gente não sabe o nível. Então, assim, uma lesão do ligamento cruzado anterior, a gente tem trabalho falando que no primeiro ano depois da lesão, o jogador tem um rendimento, 80% tem um rendimento menor do que ele tinha. Então é mais raro o jogador voltar no mesmo nível que estava do que não voltar. Então o mais comum é ele voltar abaixo, jogar menos partidas, ficar mais no banco. Isso já tem estudo falando isso. Depois do segundo ano, que daí você começa a voltar no teu nível normal. Então, assim, o que a gente tem que esperar no Neymar, eu acho que ele consiga voltar no melhor nível que ele consiga. Mas é difícil a gente saber. Provavelmente ele vai voltar um pouco abaixo. Ele está também numa liga menos competitiva, então talvez ele consiga se desenvolver um pouco melhor, né? Mas a gente torce que ele tenha aí uma sequência boa e que consiga voltar à seleção brasileira. Mas assim, a cirurgia que ele fez agora, a última, foi a reconstrução do ligamento cruzado, que é bem comum. Quem joga bola, uma outra coisa, vou deixar um recado aqui, que eu vejo muito no consultório. Não sei se você também vê aí nos teus amigos, Thiago. O cara torce o joelho uma vez, daí o joelho desincha, toma um anti-inflamatório, espera 2 semanas, volta a jogar. Daí torce de novo. Daí acontece de novo. Então, se você torceu uma vez, o teu joelho ficou frouxo e você voltou a jogar, você tem que procurar atendimento médico. Provavelmente você está com uma lesão do ligamento. Então, o principal sintoma ali na hora é a instabilidade, é o falseio. Você vai girar em cima do corpo, vai sentir que o joelho sai do lugar. Então, esse é um recado que a gente deixa aí também para a população. Excelente. Outro Lucas, a gente podia ficar falando a manhã toda, né, sobre ortopedia, tem tantas questões de traumas, enfim, tratamentos, mas
O atleta que, seja profissional, amador, que queira ter uma questão, aí, uma consultoria melhor, né, para um preparo, para uma questão de segurança, ou até mesmo uma pessoa que está aí lesionada e queira, opa, gostei do Dr. Lucas, eu quero ter uma consulta com ele. Onde encontra o Dr. Lucas? Quais são os seus contatos, seus telefones, suas redes sociais? Por gentileza, doutor. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite de vocês aí. Estou à disposição quando precisarem. E para a gente esclarecer, é um assunto bem interessante que eu gosto bastante e para a gente esclarecer quando puder. Bom, no Instagram é @Dr. Lucas D'Amico. Eu atendo no meu consultório na clínica Inmed. O telefone da minha secretária é 988370960. O WhatsApp, a gente atende aí no horário comercial. Então, quem tiver dúvida também, se quiser me mandar pergunta no Instagram, eu também posso responder, não tem problema nenhum. Eu agradeço vocês pelo convite aí.